Olá, tudo bem? Mais uma vez o Vamos aos Pontos está aqui para tratar sobre um assunto polêmico que repercutiu bastante aí nas redes sociais, e dessa vez eu vou falar sobre o caso do supermercado Carrefour e a agressão e a morte de um homem negro de 40 anos, João Alberto, que morreu na unidade do Carrefour de Porto Alegre. E nesse caso eu queria retratar e caracterizar o porquê que desse caso a gente pode falar que sim é um caso de racismo estrutural. Então a gente vai ligar os pontos para mostrar, para poder mostrar o porquê que a gente pode considerar esse caso, como tantos outros, como racismo estrutural. Bom, então vale lembrar que mais uma vez eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, tá, de algumas matérias que eu usei como base para poder estudar sobre esse assunto. São reportagens sobre esse caso, são diversas reportagens, cada uma tratando sobre um assunto específico, mas que vale cada uma tratando sobre um assunto diferente, então vale a pena dar uma olhada depois com mais calma para vocês verem e também ligarem os pontos para poder depois ter uma conclusão um pouco mais clara sobre esse caso. Bom, então mais uma vez o caso, a polêmica da vez é o supermercado Carrefour. Ele já se envolveu em outros casos polêmicos, vale aqui lembrar de alguns deles. No supermercado, na unidade de Osasco, teve aquele caso daquele cara, de um rapaz negro que foi tentar abrir o carro, ou estava abrindo o carro dele, e ele foi... os seguranças da unidade achou que ele estava tentando roubar ou furtar o próprio carro. Então levaram ele para dentro do supermercado, agrediram ele, enfim, uma barbaridade. Teve um caso recente que chamou bastante atenção pela frieza de como foi tratada a situação, que foi o caso de um funcionário, né, um servidor que não era diretamente contratado do supermercado, mas prestava serviços para o supermercado, estava numa unidade do Carrefour e sofreu um ataque fulminante, parece, no momento que estava trabalhando ali, e veio a óbito dentro do supermercado. O supermercado, ele, em vez de fechar, prestar todo o atendimento em respeito a, inclusive, aquele funcionário, eles permaneceram abertos, camuflaram o corpo daquele homem ali dentro do supermercado, com caixas de cervejas, com guarda-sol, uma coisa assim, sem pé nem cabeça, e manteve o supermercado aberto. As pessoas continuaram ali fazendo compra tranquilamente, passando do lado do corpo do rapaz que tinha acabado de falecer. E só depois de 3 horas de que o corpo estava lá, que o Instituto Médico Legal chegou para poder retirar o corpo do local. Ou seja, a frieza como esse caso foi tratado, o desrespeito com aquele funcionário chamou muito a atenção. Um caso que repercutiu muito foi o caso da cadelinha Manchinha, que um segurança de uma unidade do supermercado, também parece que de Osasco, ou seja, a mesma unidade daquele rapaz que estava tentando roubar o próprio carro. O segurança envenenou a cachorrinha e depois matou ela a paulada. Chamou muita atenção também pela truculência, pela crueldade, pela frieza. Então repercutiu muito também nas redes sociais. Na unidade do Carrefour em São Bernardo do Campo também teve um caso que chamou bastante atenção, que foi um rapaz negro e deficiente, que abriu uma lata de cerveja dentro do supermercado e foi agredido pelos seguranças porque estava consumindo essa cerveja dentro do supermercado. Mesmo ele dizendo que após ali, antes dele ir embora, após terminar as compras dele, ele iria pagar por aquela cerveja. Ele sofreu agressões e tortura ali por parte dos seguranças da unidade. Aqui vale lembrar e ressaltar, até esclarecer, tipo assim, eu já fiz isso, de abrir um refrigerante, abrir um suco. Recentemente, agora, 2 semanas atrás, eu fui até o supermercado aqui do lado de casa, abri uma long neck de uma cerveja
dentro do supermercado, estava bebendo enquanto estava pegando alguns outros produtos. No final, eu fui lá e paguei por aquela cerveja porque o rótulo dela não é danificado, a embalagem não foi danificada, o código de barras que a operadora do caixa depois usou para poder me cobrar por aquela cerveja estava intacta, ou seja, a minha cor da pele me permitiu abrir essa cerveja dentro do supermercado e não sofrer nenhuma restrição ou nenhuma agressão por estar fazendo isso, até porque eu paguei depois por aquilo, mas um homem negro não teve essa sorte que eu tive, inclusive negro e com um agravante ainda mais que era deficiente. Bom, o que acontece quando o nome do supermercado ou de uma marca que seja, ela se envolve em polêmicas, se envolve em casos de agressões, em casos de crimes, tende a perder valor comercial, valor no mercado, essa marca, né? E não foi diferente com o Carrefour. Em todas essas ocasiões, o supermercado Carrefour ela sentiu no bolso, literalmente, as influências que teve esses casos para eles financeiramente. Enfim, dessa vez não foi diferente. Também teve agora, nesse caso do João Alberto, ele teve uma queda aí já nas bolsas, isso já foi noticiado. Então é evidente que o supermercado fica incomodado principalmente com a questão de perda de valor, com a questão de perder dinheiro, perder lucro, perder venda, e isso chama bastante atenção de todos os envolvidos no caso, desde de gerente de loja até mesmo lá o CEO da marca que foi, fez vídeo, gravou vídeo pedindo desculpa. Ele sente no bolso a perda e o que leva a marca estar envolvida em casos tão absurdos. Bom, então aqui vale ressaltar que para a marca, quando ela perde isso, ela tenta reverter essa situação de alguma maneira, ela tenta mudar a imagem dela que ficou queimada, que por algum motivo é devido a esses casos. O que ela faz? Ela começa a investir em marketing para reverter isso, né? Então ela tenta desconstruir aquela imagem dela ou de racista, ou de agressora, ou enfim, de qualquer outro caso polêmico que a marca se envolva, ela tenta depois desconstruir aquilo. Com o Carrefour foi assim. Então se você entra na página do YouTube do Carrefour Brasil, você vai ver lá uma série de vídeos, principalmente bastante vídeos falando sobre a proteção animal e o apoio que eles estão dando, ações que eles estão realizando para a proteção animal. Eles fizeram uma parceria com uma ONG, Amparo Animal, é uma ONG de uma expressividade muito grande dentro dessa área, né, de proteção animal, de adoção. Elas né, estimulam as pessoas a adotarem animais, a cuidarem, tratarem bem dos seus animais, enfim. Eles fizeram uma parceria com essa ONG, fizeram alguns mutirões, inclusive no supermercado de Osasco, na unidade de Osasco, onde foi que morreu a cadelinha Manchinha. Eles fizeram um mutirão de castração totalmente gratuito para todo mundo que levasse o animalzinho lá, gatinho, cachorrinho. Eles davam a castração de graça para esses animais, faziam um sistema de chipagem também, né, nos animais. Ou seja, eles investiram em algumas outras instituições, dando doações de rações, toneladas de rações. Tem vídeo da Luísa Mel, do Instituto Luísa Mel, foi também beneficiado por uma parceria com o Carrefour. Inclusive no vídeo ela fala que antes da parceria com o Carrefour ela tinha apenas uma unidade, tipo, atendia em apenas uma unidade a instituição dela, que depois com a chegada da parceria do Carrefour, que ela era muito grata, eles expandiram para 3 unidades. Então aumentou até e triplicou o número de atendimento, o número de ações que o Instituto da Luísa Mel realizava. Ou seja, eles sentiram o baque,
e tentaram, a partir de 2008, aí foi no final de 2008 para 2019, começaram a investir nessa mudança de imagem, fazendo ações que revertesse aquela imagem que ficou dela, da marca, por conta da morte da cadelinha Manchinha, que repercutiu muito nas redes sociais. O que chama muita atenção também, aí voltando de novo ali para o canal do Carrefour no YouTube, se você for ver as propagandas que eles levam ao ar, inclusive na televisão, propagandas sempre trazendo representatividade muito grande. Então eles começaram, porque tem caso de racismo envolvendo o nome Carrefour desde 2009, parece, aqui no Brasil, que já começou a repercutir. E depois disso, então, começou a trazer outros casos. Então, as propagandas do Carrefour, eles tentam sempre trazer uma representatividade muito grande. Então você pega lá o Dia dos Pais, eles trouxeram uma representatividade racial bem diversa na propaganda. Eles trazem não só homens, pais heterossexuais, mas eles mostram casais de homens homossexuais com criança, com filho. Tem o dia dos namorados também, que eles retratam representam diversos tipos de casais, não somente o heteronormativo, mas também traz casais homossexuais, também traz casais interraciais. Ou seja, em todas as propagandas do supermercado, do Carrefour, eles trazem a representatividade de pessoas negras, sejam tanto pardas quanto retintas, trazem características diferentes de pessoas. Então sempre tem alguém ali com dread, um cabelo raspado ali na lateral, uma pessoa, sabe, um estilo mais alternativo, então tatuado. Então eles começaram a trazer essa diversidade de cultura dentro das suas propagandas. E isso era de se esperar, porque ele sente o baque. Então, quando essas pessoas que olham para essa situação de racismo, olham para essa situação de agressão, elas olham para aquela situação e falam: poxa, é dos meus que estão matando, são dos meus que estão agredindo, são os meus que estão sofrendo racismo ali dentro daquela instituição. As pessoas começam a parar e deixam de ir lá comprar naquele supermercado, deixa de investir, de deixar o seu dinheiro ali. Às vezes ela anda um pouco mais, vai no mercado um pouco mais longe, porque ela não quer entrar num lugar onde ela não se sinta representada, aonde os seus iguais estão sendo torturados, agredidos e até mesmo morrendo. Então a marca, a empresa perde dinheiro com isso. Então é normal esperar que essa marca ela comece a investir em propaganda, em marketing voltada a esse público, para trazer esse público de novo, né? Falando assim: olha, a gente entende que a diversidade ela existe, a gente respeita todo mundo, a gente sabe que vocês existem, a gente está aqui, então, porque são pessoas que compram. Demorou para o mercado, mas demorou para o mercado entender que essas pessoas, sejam negras, sejam gays, sejam trans, essas pessoas elas gastam dinheiro, elas consomem, elas precisam comer, elas precisam se vestir, elas precisam, ou seja, elas trabalham e pagam pelos seus usos. E toda marca não pode desperdiçar ou dispensar esse mercado, esse público. Ou seja, trazer essas pessoas para dentro das suas campanhas de marketing, para dentro das suas campanhas de propaganda, de publicidade, das suas campanhas de publicidade, é mais do que necessário, é muito importante para a sobrevivência hoje em dia de qualquer marca. Deixar essas pessoas de lado, não reconhecer uma porcentagem, uma parcela muito grande da população. No caso das negras, as pessoas negras são maioria entre nós. Então, mas demorou para o mercado, demorou para a publicidade, demorou para as empresas de marketing cair na real e começar a perceber que, precisamos falar dessas pessoas. Essas pessoas consomem, essas pessoas usam dinheiro, essas pessoas gastam dinheiro. Demorou. Há pouco tempo atrás, a gente tinha propagandas e propagandas na televisão que, para você ver uma pessoa negra passando ali em status de pessoa consumista,
e não de subalterno ali, né, em estado subalterno, tipo a empregada, né, a doméstica, para você ter essas pessoas sendo representadas com pessoas que consomem, não é coisa muito velha não, é coisa recente, tá? Então chama muita atenção isso e o Carrefour ele se adaptou a a esse novo tempo e colocou essa representatividade, eu diria até de uma maneira bem expressiva dentro dos seus comerciais. Mas lembrando, tudo depois de casos bem polêmicos envolvendo a marca e racismo.